nessa semana especial também de evangelismo, que foi denominada a Verdade Revelada. Começamos hoje, todas as noites, às 20 horas, até o próximo sábado, quando encerraremos. E nesses 8 encontros que nós iremos tratar aqui de vários temas alusivos ao tempo do fim. Os eventos que terão lugar ainda de acordo com a profecia bíblica. E eu quero motivar você a se programar para estar aqui todas as noites. Mas não apenas vir, mas também trazer outros amigos, familiares, pessoas que você deseja ver no céu. Será uma semana de decisões. Cada noite teremos também festa batismal. Por isso quero motivar você a estar e aproveitar essa semana. E que Deus possa abençoar cada esforço que nós fizermos, para que essa seja uma semana de fato evangelística e que muitas pessoas tomem decisões ao lado de Jesus. A igreja está vivendo um momento muito especial. Alguns dias atrás, a Igreja Mundial escolheu seu novo presidente. Pela primeira vez na história, um presidente brasileiro. E gaúcho. A terra produz bons frutos, né? Ele fez o primeiro sermão na Assembleia como secretário, no primeiro sábado. E no segundo sábado, pastor Ayrton Killer fez o sermão já como presidente mundial da igreja. E a gente percebe, já na fala dele, que a igreja vai assumir uma nova cara. Em algumas de suas entrevistas, ele deixou bem claro de que o dinheiro que a igreja tem é para ser usado na missão. Então podemos esperar, no próximo quinquênio, um forte projeto missionário para esta igreja no mundo todo. A igreja do Brasil, uma igreja muito forte. E ainda que o Brasil não conste nas profecias bíblicas, como Estados Unidos, França e outros países, eu acredito que aqui no Brasil haverá um grande movimento no fechamento da história. Porque você tem no Brasil o maior país adventista do mundo. Você tem no Brasil o maior país católico do mundo. O maior país espírita do mundo. O segundo maior país protestante do mundo. Ou seja, alguma coisa grandiosa vai acontecer em nosso país. Deus está reservando um espaço privilegiado para a Igreja Adventista Brasileira na conclusão de sua obra. E que bom fazermos parte desse movimento. Essa semana vamos falar justamente sobre isso. E hoje nós vamos começar conversando sobre Apocalipse capítulo 10. Quero convidar você já a tomar a sua Bíblia para juntos estudarmos esse capítulo. Apocalipse capítulo 10. Na minha Bíblia traz o título O Anjo e o Livrinho. Esse será o tema que hoje nós vamos estudar. Ao longo dessa semana vamos estudar sobre o juízo de Deus, vamos estudar sobre os decretos que estão para serem promulgados, tais como o decreto dominical, decreto de morte, vamos estudar sobre o derramamento das 7 pragas, vamos estudar sobre o fechamento da porta da graça. Claro que estudaremos sobre a volta do Senhor Jesus. Então, cada noite será uma oportunidade de olharmos para o futuro e vermos o que a Bíblia tem revelado para todos nós a respeito desse tempo. Antes, porém, da leitura do texto sagrado, quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Feche seus olhos, ora comigo. Amorável Deus e bom Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em mais uma manhã
do teu santo dia em circunstâncias tão favoráveis para estudarmos a tua palavra. Queremos suplicar que a tua bênção esteja com todos nós aqui na igreja e também com os nossos queridos que nos assistem pela internet. Que o teu Espírito, que o teu bom e santo Espírito trabalhe mais uma vez em nossa mente, nos levando à compreensão e em nosso coração, nos levando à aceitação da tua palavra. E que nós entendamos nessa manhã o teu recado para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esqueci de falar, eu estou com os meus 3 filhos aí, Rafael, Mateus e Lucas. Minha esposa não pôde estar conosco porque ela está nesse momento em São Paulo, acompanhando a irmã dela, que amanhã vai se submeter a uma cirurgia, precisa de acompanhante, e ela só tem uma irmã, que é a minha esposa. Por isso eu estou com os 3 aí. Vamos então para Apocalipse capítulo 10, verso 1. Texto na tela também. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Deixa eu perguntar para você, quem é esse anjo? De Apocalipse capítulo 10, verso 1. Quem é? Quem? Jesus. Como nós sabemos que é Jesus? Primeiro porque na Bíblia Cristo também é chamado de anjo, o anjo do Senhor. Mas nesse texto é dito que ele está envolto em nuvem. Você vai se lembrar de Apocalipse 1, verso 7, né? O que diz lá? Eis que vem com as nuvens. Mas Cristo também disse lá na sala de julgamento: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Na Bíblia, Cristo sempre é apresentado como vindo nas nuvens, como estando envolto em nuvens. Há um outro detalhe nesse texto, ele tem o arco-íris por cima de sua cabeça. No capítulo 4 de Apocalipse, nós descobrimos que o arco-íris circunda o trono de Deus. O arco-íris na Bíblia está associado à divindade. Mas é também informado no texto que o rosto dele é como o sol e as pernas como colunas de fogo. Essa mesma descrição, ela já apareceu no capítulo 1 de Apocalipse, a partir do verso 12. Quando João, ele tem uma visão do Cristo ressurreto num dia de sábado, Cristo é apresentado para João exatamente com essas características. O rosto brilha como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então o texto está falando do próprio Jesus Cristo. É Ele que aparece mais uma vez. E eu fico pensando, né? João teve uma visão de Cristo no dia do Senhor, no sábado. Eu espero que nós também tenhamos um encontro com Jesus também nesse sábado. Versículo 2 é dito que ele tinha na mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa o fato de Cristo estar com o pé direito no mar e o esquerdo na terra? Ellen G. White diz que essa posição denota a sua autoridade sobre terra e mar. É Ele quem tem a autoridade. É por isso que no capítulo 13 de Apocalipse, você vai encontrar 2 bestas, uma que se levanta da terra e outra que se levanta do mar, e esses poderes são antagônicos a Deus. Eles estão tentando usurpar o lugar que pertence a Deus. A autoridade de Cristo, eles querem assumir. E estas bestas se levantarão para batalhar contra o Cordeiro. Nós veremos isso também essa semana. Cristo tem autoridade sobre terra e mar, e Ele tem em sua mão um livrinho aberto.
Numa primeira leitura, nós somos tentados a achar que esse livrinho aberto é o Apocalipse. Mas não pode ser, porque nesse momento o Apocalipse está sendo escrito ainda. Que livro é esse aberto na mão do anjo? Obrigado. É o livro de Daniel. E por que o livro de Daniel? Porque dos 66 livros da Bíblia, apenas um deles, depois de escrito, foi fechado. Lembra da ordem do anjo a João? Sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Agora veja, se o livrinho está aberto na mão do anjo nesse momento, então o capítulo 10 de Apocalipse está falando a respeito do tempo do fim, da chegada do tempo do fim. O capítulo 10 de Apocalipse aponta para o último momento da história. E você não pode confundir duas coisas: últimos dias e tempo do fim. Os últimos dias são inaugurados com a primeira vinda de Cristo, quando Ele se encarnou e começou o seu ministério aqui na terra. Ele deu início aos últimos dias. Mas há na Bíblia duas profecias que apontam para um tempo chamado tempo do fim. Seria um tempo curto até que Cristo aparecesse nas nuvens dos céus. Então é esse o teor do capítulo 10. O tempo do fim chegou, porque o livrinho está aberto. Você também vai se lembrar que há duas profecias na Bíblia que apontam para a chegada do tempo do fim. Os 1260 anos de supremacia papal e os 2300 anos para que o santuário fosse purificado. Esses 1260 anos terminaram no dia 15 de fevereiro de 1798, com a prisão do Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte. E as 2300 tardes e manhãs nos levaram a 1844. Então esse capítulo 10, ele é alusivo aos eventos desse momento. E as pessoas que viviam nesse período, da chegada do tempo do fim, elas se voltaram para a Bíblia, porque várias coisas estavam acontecendo. 1755, o grande terremoto de Lisboa. 1780, escurecimento do sol e lua vermelha como sangue. 1798, prisão do Papa. 1833, chuva de estrelas. O mundo parecia aproximar do seu fim. E é claro que as multidões se voltaram para a Bíblia. E entre esses que se voltaram para a Bíblia, havia um fazendeiro chamado Guilherme Miller, membro da Igreja Batista, e que dedicou vários anos ao estudo da Bíblia. E Miller, estudando Daniel, chegou à seguinte conclusão: o santuário será purificado no final de 2300 anos. A purificação da volta do santuário é a própria volta de Cristo. E isso se dará entre março e abril de 43 e março e abril de 44. Miller foi confirmado por Deus no seu chamado, começou a pregar isso em pequenas igrejas de onde morava, até que ele se encontrou com um homem chamado Josué Raimes, que se torna o seu publicitário, por assim dizer, e começa a agendar para que Miller comece a pregar também em grandes igrejas, inclusive na própria igreja de Josué Raimes, em Boston. Miller vai pregar também em Portland, no Maine, e é lá em Portland, em duas pregações que ele fez, em 1840 e depois 42, que ele vai pregar para uma família de membros da igreja metodista. Robert e Eunice Armon, com seus 8 filhos, dos quais as caçulas eram 2 gêmeas, Ellen
e Elizabeth. Toda essa família metodista aceita a pregação de Miller. E por crer que Jesus voltaria entre 43 e 44, eles foram excluídos da sua igreja. Então abraçaram completamente o movimento millerita. Milhares de pessoas acreditavam no que Miller estava pregando. Finalmente chegou o ano do fim do mundo, 1843, 1844. E quando passaram os meses de março e abril, eles passaram por um primeiro desapontamento, que já estava profetizado. Vamos para os versículos 8. Apocalipse capítulo 10, versos 8 em diante. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que significam essas palavras? A descoberta de Miller, ela foi acentuada por um outro acontecimento. Em março e abril de 44, quando terminou o ano marcado por Miller e Jesus não voltou, houve um primeiro desapontamento. Mas cerca de 4.000 milleritas estavam reunidos numa cidadezinha chamada Exeter, nos Estados Unidos. E enquanto eles ali estavam reunidos, apareceu um homem chamado Samuel Snow. E ele disse: eu tenho uma mensagem para vocês. Nós estávamos errados em acreditar que Jesus viria entre março e abril de 43 e março e abril de 44. Porque Cristo volta na purificação do santuário. E a purificação do santuário não é uma festa da primavera, é uma festa do outono. E ele lembrou ao seu auditório que o povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. 4 delas na primavera e 3 no outono. Na primavera os judeus celebravam a Páscoa, primícias, pães asmos e Pentecostes. Mas era no outono que eles celebravam a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Então Samuel Snow chegou à seguinte conclusão: Jesus volta na purificação do santuário. Então nós não devemos esperá-lo para a primavera, mas para o outono. E o dia da expiação do calendário judaico, que é o 10º dia do 7º mês, nesse ano, 1844, vai cair no dia 22 de outubro. Ou seja, dia 22 de outubro é o dia da volta de Jesus. As 4.000 pessoas que ouviram essa explicação vibraram. Inclusive Miller concordou com esse cálculo novo. E como fogo na palha seca, essa mensagem se espalhou em todo o planeta. As pessoas fizeram todos os preparativos para receber a volta de Jesus. Você não faria diferente. O que você faria se eu apresentasse hoje uma mensagem e você tivesse a plena convicção bíblica de que Jesus volta daqui a 60 dias? O que você faria? Será que você voltaria ao trabalho na segunda-feira? Iria para a faculdade? Continuar o seu curso? Claro que você não faria nada disso. Você ia fazer todo o possível para estar pronto. Você faria o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles venderam tudo o que eles possuíam, pagaram suas dívidas,
fizeram as pazes com qualquer pessoa que estivesse brigado e empregaram tudo na pregação do Evangelho. A vida desses adventistas mileritas circundava em torno de um ponto. Cristo vai voltar daqui a 60 dias, no 10º dia do 7º mês. É por isso que na história do adventismo, esse movimento ficou conhecido como o movimento do 7º mês. Porque é no 7º mês do calendário judaico que Jesus volta. E esta mensagem da volta de Cristo foi para eles o quê? O doce na boca. O livrinho comido, o doce na boca. Eu fui com um grupo de pastores e obreiros da Associação Sul Catarinense, agora para a conferência, e também fomos para uma viagem histórica. E nós visitamos ali vários locais, vários cemitérios. Aliás, eu adoro visitar cemitério. Alguém mais gosta de visitar cemitério aqui? Temos vários amigos aí que gostam também. O lugar é pacificado, né? Ninguém briga, a vizinhança é boa. E nós fomos num cemitério, numa cidadezinha chamada New Ipswich. E lá nesse cemitério está sepultado um casal chamado Hastings, Leonor e Elvira Hastings. Esse casal plantavam batatas e eles aceitaram a pregação de Miller e disseram assim: nós não colheremos nossas batatas esse ano e vamos usar isso como um testemunho de nossa fé. Aí quando as pessoas perguntavam por que eles não estavam colhendo as batatas, eles respondiam: não é mais necessário, porque o mundo vai acabar no dia 22 de outubro. Lá no sul de Massachusetts, visitamos a casa do capitão Bates, um dos pioneiros dessa igreja, José Bates. Capitão Bates, quando se aposentou da Marinha Mercantil dos Estados Unidos, ele havia acumulado uma pequena fortuna. E ele empreendeu toda a sua fortuna na publicação de livros e periódicos anunciando a volta de Jesus. Tudo que ele tinha, inclusive a própria casa, ele vendeu e foi morar de favor e empregou dinheiro na pregação do Evangelho. Quando veio o dia 22 de outubro, o doce na boca se tornou amargo no estômago e eles passaram pela experiência do grande desapontamento. Passado o desapontamento, a esposa do capitão Bates um dia disse para ele: você pode ir ao mercado comprar um pouco de farinha para terminar uma fornada de pães? E ele foi e voltou com 2 quilos de farinha de trigo. E a esposa Prudence olhou para aquilo e disse: que cena! Um capitão da Marinha Mercantil dos Estados Unidos vai ao mercado e me compra 2 quilos de trigo? E ele disse: mas não foi isso que você pediu? Sim, mas você podia ter comprado mais coisas. E ele colocou a mão no bolso e disse: mas não tem mais dinheiro. Os últimos centavos foram gastos nessa farinha. E a esposa perguntou para ele: e o que faremos agora? E Bates responde: Deus proverá. Bates foi impressionado por Deus até ir até os Correios. E lá nos Correios ele perguntou ao jovem: há alguma correspondência para mim? E o rapaz disse: há uma carta para o senhor, capitão Bates. E quanto custa para tirá-la? Alguns centavos. Mas ele não tinha. O rapaz disse: não, capitão Bates, o senhor é um homem respeitado aqui na cidade. Todos te conhecem. Pode levá-la. Ele disse: não, sem pagar eu não levo. Mas eu acho que dentro dela tem dinheiro. Você pode abri-la? E quando ele abriu a carta, de fato havia muito dinheiro. E o rapaz tirou então os centavinhos para pagar a correspondência
Ele foi ao mercado, fez uma boa compra, mandou que entregassem em sua casa e disse para o entregador: a minha esposa vai achar que não é nossa a compra, porque nós não temos dinheiro, mas insista com ela para que ela receba. E de fato aconteceu isso. Prudence não queria receber a compra até que o rapaz a convenceu de que o capitão Bates havia comprado. E sabe o que fez o capitão Bates com todo o dinheiro que sobrou? Foi publicar mais livros, falando da volta de Jesus. Aquele casal, Hastings, passaram também pelo desapontamento. Cristo não voltou. Mas algo interessante aconteceu. Todos os vizinhos que colheram as batatas, naquele ano as batatas foram atingidas por uma praga, e elas apodreceram de forma precoce. Perderam todas as colheitas. Mas as batatas não colhidas da família Hastings não foi afetada pela praga. E passado o desapontamento, eles fizeram a colheita das batatas e ajudaram todos os vizinhos que estavam em necessidade. E foi assim que Deus transformou aquele acontecimento no bem para outras famílias. A igreja recém descobriu exatamente o local do campo de batatas dessa família. Eu fui lá visitar, eu pude andar por essa terra onde as batatas tinham sido plantadas. Mas o doce na boca tornou-se amargo no estômago, o desapontamento. E assim como a igreja cristã primitiva nasceu do desapontamento da cruz, a igreja remanescente nasce do desapontamento milerita, ou da pregação de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro e ele não veio. Passado o desapontamento, no dia 23 de outubro, você tem uma visão de um homem chamado Irã Edson. Alguns dizem que foi um insight que ele teve, mas ele entendeu que eles haviam acertado a data. 22 de outubro era uma data profética, mas eles haviam errado o evento. Não era a volta de Cristo, mas era a passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo no santuário celestial. Agora eles começaram a estudar a Bíblia e entenderam que o juízo de Deus então havia começado. E esta semana nós iremos olhar para esses eventos a partir desse momento. Inclusive amanhã à noite, o nosso primeiro tema da semana será o juízo de Deus. A compreensão que Irã Edson trouxe para o movimento milerita de que Jesus passou do santo para o santíssimo no dia 22 de outubro. E lá ele começou uma obra prefigurada, profetizada em Apocalipse 14, pelo primeiro anjo. O que diz o primeiro anjo? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esta é a primeira mensagem que nós temos que anunciar. E olha para o verso 11 agora. Apocalipse 10, verso 11, o último verso do capítulo. O texto diz assim, pode passar, Apocalipse 10, 11. Então me foi dito, é necessário que ainda o quê? Profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando termina o grande desapontamento, Jesus não volta no dia 22 de outubro, mas agora esses mileritas decepcionados entendem a mensagem do santuário, entendem que eles são um movimento profético. É necessário que ainda profetizes. Agora nasce um movimento profético. No primeiro tema dessa semana, o que eu queria que ficasse claro para você é que a nossa igreja tem certidão profética de nascimento. A igreja adventista do sétimo dia, ela não surgiu da briga de dois pastores. Não surgiu porque alguém um dia acordou e disse, eu vou fundar uma igreja. Não. A igreja adventista do sétimo dia, ela existe porque ela tem certidão
na profecia. Nós nascemos de uma profecia. O grande desapontamento profetizado em Apocalipse 10 trouxe do deserto a igreja remanescente. E o povo de Deus, que por 1260 anos foi acolhido pela terra, agora reaparece no cenário mundial como um movimento profético e com uma mensagem profética, resumida nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então nós somos o último movimento levantado por Deus para anunciar que Jesus está voltando, para se preparar e preparar um povo para a volta do Senhor. Esta é a nossa missão. E a pergunta que eu faço para você é: você está disposto a se envolver nessa missão? Pois se você tiver, essa semana será uma grande oportunidade para que você venha para aqui todas as noites, mas não venha sozinho. Traga para cá as pessoas que você também deseja ver no céu. Cada noite será uma oportunidade de salvação que Deus dará a todas as pessoas que desejam conhecer o Evangelho.